Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa, que nos acolhe, que nos orienta, que possamos, Senhor, sempre aqui estarmos, procurando cada vez mais vivenciarmos tudo que aqui temos aprendido. Que o nosso irmão, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sandro Veras. Espero que todos estejam bem, felizes, não preocupados com a chuva, né? Com as notícias. Esse tema medo do futuro, né? Essa pergunta, eu tinha outro tema em mente para falar, e na sexta-feira, por uma conversa, eu resolvi mudar e eu escolhi esse tema, mas vocês vão ver que a gente vai dar uma passeada dentro de vários aspectos. Por que essa pergunta, medo do futuro? Essa conversa na sexta-feira, ela estava muito baseada sobre informações que as pessoas adquirem através das redes sociais. E essas informações trazem transtorno, dificuldade de relacionamento, medos, insegurança. Porque o que vende hoje em dia é tudo aquilo que a gente mais consome. Então a gente vai ver aqui que as redes sociais, ao mesmo tempo que elas são fantásticas, nos ajudam o tempo todo, inclusive eu estou com uma aberta aqui, né? A última palestra do Rogério, ele até fez uma citação, falou, não, o Sandro gosta desses números e tal, né? E eu gosto dos números porque eles nos trazem situações e nos trazem uma realidade que às vezes a gente não se atenta. Vocês querem ver uma coisa? Uma informação interessante sobre saúde, e eu estava até conversando aqui sobre isso. Cigarros, morte causada por álcool, fumo, cigarro fumado hoje, câncer, aborto, mortes por gripe sazonal. Gripe de época. Sabe quantas pessoas já morreram esse ano? A Ângela falou que é o segundo domingo, né? Hoje é dia 14. Só para vocês terem uma ideia. 19.131 pessoas morreram por gripe. No Brasil? No mundo. No mundo, tá? É dado da Organização Mundial da Saúde, tá? Então são dados oficiais. Hoje morreram 1.109 pessoas. Então eles dizem aqui, este número corresponde de 795 a 1.781 mortes por dia devido à gripe sazonal. Todos os anos, cerca de 300 a 650 mil pessoas morrem no mundo devido a complicações causadas pelo vírus da gripe sazonal. Uma pandemia. E aí a gente abre a internet e escuta lá um médico, uma pessoa, alguém, que hoje em dia a internet deu voz a todo mundo e a gente se sintoniza com aquilo que a gente quiser, com o que a gente procurar. E existem coisas interessantíssimas e verdadeiras, assim como existem pessoas que falam qualquer coisa. Tem gente recebendo psicografia de Jesus Cristo e está lá botando na internet. Né? Dá nome, endereço, diz onde é que ele está, manda o recado. E aí? Se a gente não estuda, tem uma mensagem antes da gente entrar propriamente no assunto, né? Na Revista Espírita, 1864, eu tirei alguns pedaços e tirei um trecho, eu não ia nem falar disso aqui agora. Eles falam sobre a destruição
a extinção das raças. E aí Kardec faz uma série de colocações, né, a respeito de uma carta de Cristóvão Colombo sobre o estado do México, e um povo que estava sendo dizimado. E aí ele faz uma consulta, né, faz uma atração lá, chama um espírito, né, através de um médium, para que esse espírito desse algumas informações. E esse espírito responde assim, prestem atenção. A essa pergunta assim respondeu o meu guia espiritual. Nós te responderíamos com prazer se teu espírito estivesse em estado de tratar neste momento de assunto tão sério, que requer alguns desenvolvimentos espírito-filosóficos. Dirija-te a Kardec. Esta ordem de ideias já foi debatida, mas ela reportar-se-ão de maneira mais lúcida do que podereis fazê-lo, porque sempre tens o espírito tenso e o ouvido à espreita. É uma consequência da tua posição atual a que tens que submeter-te. Então vejam a resposta do espírito. Vá a Kardec. Isso aí já foi estudado. Kardec não perdeu tempo, Kardec ganhou tempo estudando esse tema, falando sobre a extinção das raças, a necessidade. E eles questionando se aquilo era válido. Então o espírito foi curto e grosso. Vá a Kardec. Você já fez os questionamentos, já foi respondido. E eles dizem, na extinção das raças, geralmente não se leva em conta que apenas o ser material é destruído. E se esquece o ser espiritual, que é indestrutível e que apenas muda de vestimenta, porque a primeira não era mais compatível com o seu desenvolvimento moral e intelectual. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Aonde nós estamos nos sintonizando para ter medo do futuro? O que nós estamos lendo, o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos fazendo com o conhecimento adquirido dentro de uma casa espírita, ou dentro de uma igreja católica, com a nossa fé? O que nós estamos fazendo com esse conhecimento? E aí a gente vai sempre repetir algumas questões e trazer algumas coisas, algumas informações. Eu vou começar por essa parte, né? Na verdade, eu já até comecei aqui, né, pela Revista Espírita, mas vejam vocês como é que a gente está, como é que está o mundo. Isso são estudos, tá? Eu vou ser muito rápido nisso aqui, para a gente não perder muito tempo. O brasileiro gasta 9 horas por dia olhando o celular. Depois a gente vai ver o ranking dos países, tá? Veja bem, não estamos generalizando, né? Eu, particularmente, eu estava aqui no celular antes olhando essas informações que eu passei para vocês. Então a gente perde muito. Tem gente que trabalha o tempo inteiro com celular. Tem gente que a vida está no celular. A pessoa às vezes vai no escritório muito pouco. Depois da pandemia, então, né, as redes sociais, o trabalho online, ele se fortaleceu demais, né? Mas olha só, o país só perde para a África do Sul quando o assunto é tempo por dia conectado. Pesquisa é do site Electronic Hub. Por tempo publicado, né, dia 25 de agosto de 2023, o horário, aí eu botei ali, né, para a gente ter a informação da onde foi publicado e o site, né, esse Electronic Hub dessa pesquisa. No país, no Brasil, gasta-se 9 horas e 32 minutos por dia olhando para a tela. A média mundial é de 6 horas e 37 minutos. A média no mundo é de 6 horas e 37 minutos no celular. É muito tempo. Você vê, nós dormimos 8, em média. Tem gente que dorme pouco, eu durmo menos, né? Mas nós dormimos 8. E a gente passa 9 no celular, sobra 7. Né? Para trabalhar, para passar tempo com a família, para almoçar, para se cuidar, para fazer uma ginástica, né? Como se eu fizesse ginástica, né? Mas os dados são de uma pesquisa do site de tecnologia Electronics Hub, divulgada em abril deste ano. A pesquisa resgata um estudo do Jornal de Pediatria do Brasil,
que revelou que 70% dos jovens com idade entre 10 e 19 anos passam mais de 2 horas por dia em frente a uma tela. De 10 a 19 anos, e eu conheço muita criança de 4, 5 que está com o celularzinho na mão, passando o dedinho, e os pais rindo, achando legal. Se for controle... Eu acho uma idade absurda para botar um celular na mão de uma criança, mas tudo bem. Mas tem que ser muito controlado. O acesso à informação hoje está uma coisa absurda. Absurda. E a gente tem acesso a tudo. A gente digita qualquer palavra. E agora, com as inteligências artificiais, e eu digo a vocês, é interessantíssimo, mas aprendam a trabalhar com inteligência artificial. Façam um cursinho online, busquem informações seguras, porque a pessoa abre ali, o chat GPT, por exemplo, que tem um aplicativo, você abriu o aplicativo, qualquer pergunta ele te dá. Ah, o que é isso? É isso, 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 isso. Onde eu acho isso? Isso, 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 isso. Se você não for conferir informações, tem informações erradas. Então, isso é a maneira mais fácil de imbecilizar a população. É fazer com que você não busque, que você não se informe, que você não questione. Então, a gente tem que ter cuidado. É uma ferramenta excepcional. Eu não estou aqui criticando. Quem sou eu? Eu vivo do celular também. Eu trabalho com venda. Então, eu vivo com o celular. Meu negócio é lá em São Paulo. Então, eu preciso dessa ferramenta. Não tem como. A maioria de nós aqui, que ainda está na ativa, eu tenho certeza que trabalha demais com o celular. Agora, precisamos ter cuidado. Olha só. De 10 a 19 anos, passam 2 horas com o celular na mão. Sobre redes sociais, o brasileiro gasta 22,37% do tempo do dia no TikTok, Facebook ou Instagram. Apenas 7,62% do dia são destinados a jogos. Eu vou fazer uma conta rápida aqui, porque eu não fiz, então eu vou fazer. 22, o dia tem 24 horas, vezes 22,37%. 5 horas e 36 minutos. Em média, o brasileiro gasta no TikTok, no Facebook ou no Instagram. E aí? O que é que a gente está vendo? O que é que nós estamos... Eu não estou dizendo que nós... Quando eu digo nós, eu digo a média, a população. Não quer dizer que nós estejamos... Tenho certeza que nenhum de nós vê TikTok, nem Facebook, nem Instagram. Certo? Ou alguém aqui tem TikTok, Facebook, Instagram? Tem? Alguém assiste? Então, olha só. 5 horas por dia. Alguém aqui leva celular para o banheiro? Quanto tempo a gente perde? E o celular surgiu em 1990. As redes sociais de 2005, 2006, 2007 para cá. E a gente já não conhece o mundo sem isso. WhatsApp 2009, acho que da última vez você falou comigo, foi 2009, né? 2009 o WhatsApp. Tem pouquíssimo tempo. A maioria de nós aqui viveu a maior parte da vida sem isso. E hoje a gente não consegue ficar sem. Eu sou do tempo que eu saía de Friburgo, ia para uma festa lá em Minas, voltava no outro dia, chegava em casa no outro dia, 6 horas da manhã. Eu fico imaginando como é que ficava. Mãe, pai. Sem o WhatsApp para mandar. Tá onde? Já chegou? A gente saía de casa às vezes meio-dia, voltava no outro dia, 6 horas da manhã. Olha como era o mundo. E olha como o mundo está. Vejam como nós precisamos nos concentrar melhor nisso aqui. Olha só.
O ranking dos países: África do Sul, 9 horas e 38 minutos. Brasil, 9 horas e 32. Filipinas, 9 horas e 14. Argentina, Colômbia, Chile, México, Tailândia, Rússia e Malásia. Os países europeus têm um índice baixíssimo. Então, olha o tempo que esses países, esse ranking, gasta nas redes sociais. Naturalmente, que eles pegam tempo de celulares conectados, e esse tempo não é só assistindo bobagens, né? É tempo de trabalho, conectado, tem muita gente que trabalha, mas a gente tem que ter atenção àquilo que a gente está assistindo nas redes sociais. Por isso que eu escolhi esse tema, medo do futuro. Por que medo do futuro? Porque as redes sociais, da mesma maneira que elas salvam, elas matam. Há pouco tempo, uma menina se suicidou, inclusive tentou haver a intervenção do Whindersson Nunes, se eu não me engano, porque ela foi citada, fizeram lá uma notícia falsa, botaram uma conversa dela com o Whindersson, dizendo que ela estava namorando ele, a menina estava num momento difícil, ela tentou argumentar, ela não resistiu, estava sendo bombardeada em rede social, ela se matou. Fake news. Então vejam do que é capaz a rede social. Estava falando com a Ângela aqui, hoje pela manhã eu cancelei a campanha do quilo, lá do Laje por causa da chuva. Na chácara estava chovendo muito. Aí falei com o Roberto cedo, ele falou, eu estou aqui perto e tal, também acho que é difícil e tal. Quando foi 9 horas eu falei com minha mulher, olha o tempo, parou de chover. Por que eu falei com o pessoal? Não vamos fazer. A gente tinha passado a noite toda com chuva, eu abri o celular, fui olhar meteorologia, previsão, 50 milímetros, minha mãe ontem me mandou ainda, 50 milímetros de chuva. Falei, cara, choveu a noite inteira, vai chover 50 milímetros? É melhor a gente não fazer. O horário da campanha, a gente sempre brinca até, né? Ontem até brinquei no grupo lá da campanha do quilo, falei, mandei um e-mail para São Pedro, vamos ver se ele... Né, um e-mail não, botei um zap para São Pedro, vamos ver se ele visualiza antes da campanha, né? Pois é, né? Então, quer dizer, 9 horas parou de chover. Não sei se Friburgo todo, mas pelo menos na chácara parou de chover. Não choveu. Até a Perecê estava chovendo. Já me deu um alívio. Perecê estava chovendo, mas até às 11 não choveu. Então por que eu cancelei a campanha? Talvez tenha sido mais prudente, eu não vou aqui entrar em julgamentos, mas por causa da rede social. Porque eu li que ia chover. A probabilidade era de 90%, 50 milímetros, eu falei, vamos cancelar. E os caras erram demais. Então a rede social, o que a gente está buscando na rede social? Olha o alerta feito no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 6. Não acrediteis em todos os espíritos. E aí, lá em João, epístola 1, ele diz, meus bens amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso tem muito tempo que foi escrito. Muito tempo. E vê se não é atual. Em uma conversa que eu não sei se o Rogério vai se lembrar, talvez 6 meses, 1 ano, não me lembro também a data certa, eu estava comentando com ele sobre livros psicografados. Livros que se dizem espíritas. E eu me lembro claramente de uma coisa que o Rogério me falou, e eu não esqueci, eu guardei. E fiquei refletindo sobre isso. Porque ele me falou, Sandro, presta atenção, aquele cara que escreveu aquele livro, ele pode ser médium, não pode? Pode. E ele pode ter recebido uma psicografia de um espírito. Não é? Eu falei, é. O livro é psicografado. Agora, quem é o médium? Quem é o espírito? O livro é psicografado, mas as informações que estão ali é a visão daquele espírito naquela situação. Não é a verdade, não é o todo, é diferente do conjunto montado por Kardec.
que foi feito para nos esclarecer, para nos tirar as dúvidas, baseado nas leis divinas, não na experiência de um único ser. E a gente já falou disso aqui, um médico em início de carreira e um médico que tem 50 anos de carreira. Faça uma entrevista com os dois e peça a ele um parecer sobre a medicina. Então, às vezes, as pessoas perguntam, posso ler tal livro? Você pode ler tudo. Mas estude Kardec, para você ter subsídio para entender, para você entender o que é que você está lendo, se é verdade, se é mentira, se é real, se não é, se é alarmante. Porque os espíritos interessados em causar discórdia, dúvidas, brigas, guerras, catástrofes, eles estão por aqui o tempo inteiro. Se eles acharem uma oportunidade, qual é a oportunidade? Sintonia. Eles vão se ligar. E eles vão causar a discórdia necessária, a briga necessária, a confusão necessária. Basta a gente abrir a porta. Então, aonde nós estamos sintonizando para a gente não ter medo do mundo? Olha esse caso aqui, ó. Já contou quantas horas por dia você passa no celular? Cuidado, você pode estar sofrendo de nomofobia. Isso é uma doença, tá? É a dependência do aparelho. Altera e aprisiona a sua rotina e gera crises de ansiedade. Fique atento aos sinais. Laís Risato, São Paulo, saiu no Globo, dia 20/6/2023. 14 horas. Esse é um caso que eu tirei de uma pesquisa, só para a gente ter uma ideia. Ingrid Juana Marques, de 28 anos, quebrou o próprio recorde ao passar tanto tempo conectado ao celular. Não é exagero dizer que o aparelho se tornou praticamente uma extensão do seu corpo. Minha média é de 10 a 12 horas por dia. Tenho uma necessidade de consumir conteúdos de notícias, vídeos no TikTok. Sei que é uma relação doentia e não deveria ser assim, mas não consigo mudar. Relata a menina. Seríssimos problemas, está em tratamento. Botei o nome porque está aberto no jornal o Globo. Várias reportagens, várias pesquisas. Então, aonde essa menina está? Aonde a mente dela está? Aonde a sintonia dela está? Veja se muitos dos nossos medos não estão relacionados a notícias que a gente lê. Veja se muitas das nossas inseguranças não estão relacionadas às notícias que a gente escuta. E hoje a gente conversa muito menos com as pessoas próximas. A minha avó que vem aqui, que tem 94 anos de idade, ela fala que o celular aproximou quem está longe e distanciou quem está perto. Hoje a gente conversa muito pouco com quem está do nosso lado. Mas no celular somos simpáticos, lindos, bonitos, maravilhosos, magos e esbeltos, comendo bem, vivemos no paraíso. Despertamos ódio, inveja, raiva, tudo. Um misto de emoções. E aí, às vezes, a gente lê alguma coisa e chega com uma notícia. Olha, você viu que chegou aí uma psicografia de que vai vir uma nova pandemia? Pode até vir. Mas quem é que está vendo? Quem é que está falando? Não, um espírito de luz que veio lá, acaba não sei o quê, papapá. Aí hoje, diante do tema, eu peguei o celular, entrei no YouTube e botei lá, previsões para 2024. Gente, não tem, Rogério, pode pesquisar, não tem um vídeo de previsões que tem menos de 1 milhão de visualizações. 1.687.000, 800.000, 400.000, sei o quê. Olha, e cada previsão que você fala, não é possível, cara, que as pessoas acreditem. E a gente sabe que tem gente que acredita, porque causa transtornos. No boom lá de 2000, quando o mundo ia acabar, um americano não levou não sei quantos fiéis para o alto da montanha lá e se mataram todos? Porque o mundo ia acabar, então acabou. Para quem? Para eles. Para o corpo que eles habitavam. Suicídio.
Então vejam vocês o que tudo isso, essa gama de informações, que é super benéfica, que bem utilizada a gente consegue melhorar a nossa vida e a vida dos outros. Mas pode também fazer um mal terrível. Porque a realidade é muito diferente. O mundo já está se transformando. Hoje, quantas guerras nós temos hoje grandes no planeta? Ó, anotei. Quando eu fiz uma palestra sobre guerra, já tenho acho que uns 2 anos, nós tínhamos guerras, 2. Hoje nós temos 9 guerra declarada no planeta. 9 guerras. Burkina Faso, fica no norte da África. 10 países são dados da ONU, tá? 10 países estão envolvidos nessa guerra. Eu não tinha ouvido falar. Mais de 250 mil pessoas já morreram. Somália, Sudão, Mianmar, Rússia, Ucrânia, Israel, Gásia, Nigéria, Iêmen. Guerra, bomba explodindo na cabeça dos outros, gente morrendo. Conflitos armados, mais de 30, fora essas 8 guerras. E o que é que a gente sabe de guerra na mídia? Israel, Rússia. Por que não falam das outras? Sudão, África, Mianmar, Iêmen, Somália. Você acha que vende? Não vende. A gente não vai comprar isso. Agora, Israel a gente vai comprar. Rússia a gente vai comprar. E quando eu digo comprar, é a gente assistir. Quando começa a passar, a gente para ver. Esses dias eu li um fato interessante. Vocês sabem para que serve a câmera frontal do celular? Depois vocês pesquisem para ver se é mentira ou se é verdade. Sabe? O inventor da câmera frontal do celular, a intenção é que 5 segundos que você para e fixa a tua atenção a uma reportagem ou a uma imagem, ele entende que aquilo te desperta interesse e começa a enviar aquilo para você. É por isso que às vezes a gente está conversando sobre alguma coisa aqui, ele escuta, ele vê. Inteligência artificial. Às vezes a gente está falando aqui, a gente chega em casa, clica, aparece. Eu estava falando hoje sobre isso, apareceu aqui no meu celular. Vai dizer que não aconteceu. Quando você fixa em alguma reportagem, alguma coisa, começa a aparecer aquilo para você. Você quer comprar um tênis, você vai lá, clica no tênis, olha, pá, pum, saiu. Quando você voltou, tênis. Falou, ué, por quê? É para isso. Então, se a gente assiste aqui, previsões, tarô, mandinga, é o que vai aparecer. Por isso que a gente precisa estudar, porque isso tudo está à nossa volta. Faz parte do nosso dia a dia. A gente não vai conseguir se isolar numa bolha. A gente não vai conseguir viver fora do mundo. O mundo é uma teia e a gente está envolvido nele. Não há como a gente sair fora disso. E a doutrina espírita nos ensina que não adianta a gente se isolar. Nós fomos feitos para viver em sociedade. O isolamento não é benéfico, nem é o objetivo. Então nós precisamos entender e, basicamente, gente, estudar. O mundo vai se transformar? Vamos lá. Vamos pegar a Gênese e vamos lá nos sinais dos tempos, que nós também já falamos algumas vezes. Vamos fazer uma leitura breve de alguns trechos aqui, só para a gente poder se sintonizar. É preciso destruir tudo, sinais dos tempos, a geração nova. Kardec diz o seguinte, é preciso destruir tudo quanto possa excitar neles o egoísmo e o orgulho. Neles, quem? Olha o que ele diz anteriormente. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos.
Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram, sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Por isso ele diz, é preciso destruir nele tudo o que resta de egoísmo e de orgulho. Tal é o período no qual vamos entrar a partir de agora, o qual marcará uma das fases principais da humanidade. E isso aqui são mensagens de 1860. Esse período, e a gente vai ver aqui que tem trecho aqui em que eles dizem, eu até separei aqui, e vou ver para você quando ele diz, apenas muda o vestimento, eu marquei, mas não me lembro bem, mas eu já vou, que ele diz que nós já estamos, na data da mensagem, ele diz que nós já estamos no período de regeneração há mais de 100 anos. Então, se a mensagem é de 1860, em 1760, o planeta já estava nesse processo mais aprofundado, porque a evolução ela é constante, o mundo não para. E diz, não, a partir de agora começa outra fase e a partir de agora vocês vão começar a progredir. Não, a gente está em progressão constante, em aprendizado constante. E o planeta igualmente. Então ele segue, nesse tempo, tal período, no qual vamos entrar a partir de agora, marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase, que se elabora nesse momento, é o complemento necessário da etapa precedente, como a idade viril é o complemento da juventude. Ela poderia, pois, ser prevista e predita com antecipação, e é por isso que se diz que são chegados os tempos marcados por Deus. Nesse tempo não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada de uma região, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Então a gente vê que esse progresso, que essas mudanças, que tudo isso que a gente percebe no planeta, e por que a gente percebe isso nesse momento com muito mais sensibilidade, a gente enxerga muito mais isso? Porque a gente já está mais preparado para isso, estamos mais evoluídos. Entendemos mais, sentimos mais, a nossa percepção está mais aguçada porque a gente estuda, a gente busca informação. Então, quando algo acontece ao nosso entorno e a gente para e fala, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque tem gente que não percebe. Existem pessoas que passam pelo mundo, vivem a vida da mesma maneira, nada muda. Você fala com a pessoa, pô, você viu o que aconteceu assim, que tá isso? Não. Não percebi nada. Está em outra sintonia. Não está nem para trás, nem para frente da gente. Está no momento dela. Só que a gente sente por quê? Porque nós estamos preocupados com isso. Nós estamos, digamos assim, despertando. Alguns já despertos. Mas nós estamos despertando. Para quê? Para o verdadeiro objetivo da vida. Para que a gente nasceu? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci em Nova Friburgo? Por que eu sou assim? Por que eu tenho esse tipo de reação? São questões que a gente tem, são perguntas que a gente se faz. Eu convivo bem comigo? No último estudo que a gente fez, eu fiz essa pergunta. Você convive bem com você? Você se atura? O dia que você acorda muito chato, você fala, hoje eu estou num dia que nem eu me aguento. Imagina a pessoa que convive comigo. Vocês já pararam para pensar nisso? É como se a gente tivesse duas pessoas em uma. Nós precisamos fazer essa reflexão.
Porque a gente só consegue mudar o nosso entorno se a gente mudar, se a gente se conhecer. E a gente já sabe disso. Qual é a coisa mais importante que a gente tem na vida? Além da vida, claro. É o tempo. O que é que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem? O dia tem 24 horas. Ela passou 14 de um dia no celular. A média é passar 9. Vendo o quê? TikTok. Dancinha. E eu falo isso porque eu também vejo. Não é que eu estou fora disso, não. Eu vejo, a ponto do meu filho um dia me chamar a atenção. Eu na casa de uma representante nossa, lá em São Paulo, abri o celular para ver o e-mail, fiz não sei o quê, pá. É automático. Você abre o WhatsApp aqui, pá, abri, você fecha, dedinho, vai lá no Facebook ou no Instagram. E aí meu filho, com 20 anos, papai. Aí eu, desculpa aí. Automático. A gente faz isso. É proibido fazer? Não, é proibido se manter nesse ritmo. Eu gosto de ver previsões de 2024. Beleza. Interfere na tua vida? Não, eu nem ligo. Ótimo, segue vendo. Agora, se aquilo te deixa paranoico, se você vai dormir estressado, se você acorda preocupado, muda sua pressão arterial, muda seu comportamento com os vizinhos, você entra em paranoia, cara, não faça. Não faça, porque vai te prejudicar. E assim com tudo na vida. Porque nós, eu canso de falar isso, nós somos espirituais. Nós estamos em uma experiência material. Nós não somos matéria. Essa matéria densa, pesada, nós não somos daqui. Nós somos do universo. Esses dias eu estava vendo outro cara falar, cuidado, os alienígenas estão entre nós. Gente, vamos falar sério aí. Da onde nós viemos? Há quanto tempo nós existimos? Será que nós não viemos de um outro orbe para habitar o planeta Terra? É tão impossível assim? Não, é muito provável. É muito provável que os alienígenas entre nós sejamos nós. E seremos, se Deus quiser, alienígenas em outros planetas. Porque o planeta Terra é maravilhoso, mas eu quero ir para um planeta melhor. Ou vocês também não desejam? E se a gente evolui numa velocidade fantástica e chega no nosso objetivo, naturalmente, que a gente vai a um planeta melhor. Agora, se a gente se atrasa, a gente vai ser alienígena num planeta primitivo, pior. E eu sempre falo, vamos ser comida de dinossauro. Porque pior do que a Terra é um planeta primitivo. Então, precisamos entender isso. O Espiritismo explica. Se a gente não acredita, se a pessoa não tem fé, se você acha que isso é fantasia, não tem problema. A verdade jamais vai deixar de ser verdade simplesmente por não acreditarmos nela. Não muda o fato da gente acreditar ou não. Se for verdade, é verdade.
As leis naturais, as leis de Deus mudam por a gente não aceitar? Não muda. Por eu ter uma ideia diferente de Deus, olha só. Não, eu acho que Deus aqui errou. Deus aqui vacilou. Se fosse eu, faria assim. Sem problema. Mas vai continuar sendo da maneira que é. Porque as leis naturais, as leis de Deus, elas são imutáveis. Independente da gente aceitar ou não. Mas quando a gente atingir o objetivo, não o fim, que não tem fim, quando a gente atingir o objetivo, a gente vai entender a mecânica, a gente vai falar, as coisas se esclarecem. Assim como hoje a gente tem entendimento de muitos fatos que a gente não tinha, talvez, na semana retrasada, na semana passada. A gente muda a nossa opinião por conhecer ou não uma pessoa melhor. Às vezes a gente não gosta da pessoa quando vê, e depois passa a conhecer, a conviver e fala, não é que é gente boa, não é que é uma pessoa agradável. Imagina com tudo ao nosso redor. Por isso que é importante a gente estudar. Por isso que o Centro Espírita Friburguense bate tanto nas obras básicas. Estude Kardec, leia Kardec. Porque ele vai tirar as nossas dúvidas. Bom, o tempo daqui a pouco vai... E a gente começou falando de falso profeta. Por que falso profeta? Porque a internet está cheia de profeta. Em todos os setores, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Tem gente que se promove dentro da religião e depois começa a vender curso e ganhar dinheiro. Gente, ficam milionários. Milionários. Não é só dentro do espiritismo, não. Em todas as religiões. O que eles estão fazendo? Vendendo a fé. Comercializando a fé. Vendendo conhecimento. Eu não estou dizendo que eles não têm capacidade. Tem muita capacidade. Tem muito conhecimento. Tanto que fazem uma limpa no bolso alheio. Esses dias não, uns 2 anos atrás, nem lembro se eu vi uma... Como é que chama esses encontros espíritas? Congresso. Um congresso espírita num resort. R$5.500. Tomei um susto. Abri a boca, falei com um, com o outro. Falei, que absurdo, como é que o cara se propõe aí? Né? Não, mas você tem que entender que isso tem um custo, que é um resort. Falo, congresso espírita num resort. Isso me deixa triste. Isso me deixa triste. Porque isso não é espiritismo. Não é espiritismo. E aí eu me lembro eu sempre cito o Rogério, porque a gente está sempre batendo papo, o Roberto, o Ângelo. A gente está sempre sentado conversando sobre muitas coisas. Aí o Rogério um dia falou, não, eu lembro que a FEB, há uns anos atrás, fez um cartaz dizendo o espiritismo, vamos trazer o espiritismo de volta às bases. Aí eu não sei se você fez uma carta, mandou para eles alguma coisa. Se vocês estão voltando à base, não quer dizer que vocês saíram. E aí, o que os caras fizeram? Cancelaram a campanha. Por quê? Porque assumiram o erro. Então, isso deixa a gente triste. Por quê? Porque isso tem. Então, vejam vocês, os maiores doentes, muitas vezes, estão aqui dentro. Estão dentro das religiões. Eu não digo só do espiritismo, não. Eu digo de todas as religiões. De todas as religiões. Agora, tem muita gente boa. Tem muita gente boa, tem gente que está interessada em despertar os corações e fazer as pessoas acordarem. Fazer as pessoas refletirem sobre a vida. Atingiu o conhecimento, serviu para você, foi bom, passe para o outro, não quer mais vir, não venha, mudou a sua vida. Ótimo, esse é o objetivo. Mudar almas. Não é salvar almas, não, é mudar. É fazer a gente refletir sobre o verdadeiro objetivo da vida.
É isso que o Espiritismo quer, é isso que os Espíritos trouxeram. Aliás, Jesus, quando aqui esteve, né, eu costumo dizer que ele nunca foi, porque tem religião que diz que ele vai voltar. Aí eu pergunto, da onde? Porque Jesus está entre nós, o ensinamento dele está aqui de dia, no dia a dia. É isso que ele sempre quis, só despertar. Só despertar. Nós vamos errar, nós vamos bater cabeça, a gente vai cometer erros, vamos ter conflitos, problemas, dores. Faz parte do planeta e faz parte do nosso aprendizado. Não tem como escapar disso. Vamos ter dúvidas, vamos gostar de um, não gostar do outro. É normal tudo isso aí. Bom, o tempo está acabando, não adianta eu me estender, porque senão a gente vai passar do tempo. Mas, para terminar, vou terminar com uma historinha. Eu ouvi uma historinha e ela me veio na cabeça aqui agora e eu vou contar essa historinha. Imagine que um ovo de uma águia caia dentro de um galinheiro. Se eu vacilar na história, vocês me perdoem, porque eu ouvi uma vez só, hoje, então pode ser que eu... né? Então imagine que o ovo de uma águia caia dentro de um galinheiro. E uma galinha choque aquele ovo junto com os ovos da galinha. Vai nascer uma águia. Só que aquela galinha vai criar aquela águia como uma galinha. Vai ensinar a ciscar, a catar. Aquela águia vai ser cercada pelo galinheiro, cuidada pelo galinheiro, como um pintinho. E ele vai crescer e ali vai viver. Vai viver a sua vida inteira, se ali dentro permanecer, como uma galinha. Mas a pergunta feita nessa história é o seguinte: ela é uma galinha ou ela é uma águia? Ela é uma águia. Por que eu estou fazendo essa relação para terminar a nossa conversa? Nós somos matéria, espíritos, encarnados em matéria e somos matéria, ou nós somos seres espirituais? Nós estamos aqui nesse momento vivendo exclusivamente para a matéria ou tem um outro objetivo maior? O que somos nós? Matéria ou espírito? Depende de nós, da nossa descoberta, da nossa trajetória. A gente vive no meio, assim como a águia ali. Nós fomos criados para quê? Relembrem aí a infância de vocês. Puxem lá do fundo. Como é que nossos pais e mães nos criaram? Para ser forte, para ganhar dinheiro, para ter o melhor emprego, para casar com a mulher mais bonita, para ter a melhor casa, para ter o melhor carro, para ser bem-sucedido, para ser o melhor da turma. É assim que nós somos criados. Tem que ser forte, você tem que ser o melhor, você tem que ganhar, você vai para lá, você vai trucidar o cara, você vai participar de uma concorrência, é você. Você vai participar de uma disputa de emprego, você tem que fazer que se lasque os outros. É assim. O mundo é assim. O mundo quer isso. Enxergar fora disso é que é difícil. Mas nós somos esse ser que enxerga fora disso. A gente tem essa capacidade. E nós estamos aqui para provar isso. Porque a gente enxerga fora dessa realidade. Muitos de vocês aqui eu conheço. Eu sei o que fazem da vida para ganhar dinheiro e eu sei o que fazem da vida para ajudar os outros. Então eu sei que nós estamos pensando fora da caixinha. Nós fomos criados no meio, mas não somos esse meio.
É isso que a gente tem que levar. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu faço parte, vai viver, mas o meu objetivo é maior, assim como o de todos vocês, assim como o da humanidade. Eu não estou à frente de ninguém. Eu só estou despertando. Eu só estou tendo um entendimento de vida diferente. Eu quero ter uma vida confortável? Claro, é proibido? Nunca. Mas eu só não vou trucidar ninguém para ter essa minha vida confortável que eu desejo. Então, eu tenho que sair disso. E não esquecer que nós somos espíritos. Nós somos seres espirituais. Nós estamos... A encarnação, a vida é uma só. Mas não a vida material. Nós, espíritos, somos um. Em várias experiências, em várias histórias, em várias vidas, na carne, mas como espíritos, um. Porque um dia nós seremos o resultado de tudo isso que nós vivemos. Veja se não vai ser bacana a gente olhar para trás, né? Poder olhar e falar, pô, quanta coisa, né? Quanta coisa eu vivi, quanta coisa eu aprendi. E saber que a gente está acertando. Diferente do que o Roberto, que eu sempre cito, né? Que o maior medo dele é chegar lá em cima, alguém bater no ombrinho dele e falar, oh, não liga não, vai dar para você voltar e fazer de novo. Olha só a frustração, gente. Então, vamos lutar, vamos seguir, porque eu acho que a gente está no caminho. Boa noite para todo mundo.